Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio. Hoje, a nossa aula de história, a gente vai voltar para os nossos assuntos de história geral, de história do mundo. A gente passou um longo período estudando só sobre história do Brasil, todo esse período de primeiro reinado, segundo reinado. A gente já está no final do segundo reinado de Dom Pedro II, para a gente concluir esse conteúdo de história do Brasil em relação ao segundo ano. E aí eu vou voltar com vocês agora em relação aos assuntos. Por quê? Eu priorizei fazer essa sequência só sobre história do Brasil para a gente seguir uma sequência lógica de desenvolvimento de conhecimento, de aprendizagem, do que ficar indo e voltando. Tipo, ver Brasil, ver um pouco sobre história do mundo, depois volta. Não, eu preferi seguir uma sequência nesses fatos e acontecimentos históricos em relação ao Brasil. E agora a gente retorna, a gente volta às aulas em relação aos conteúdos de história do mundo, história geral. A gente vai ver o processo, de independência das Américas Latinas, certo? Que vai pegar México, América Central, América do Sul, sem ser o Brasil, tá? Alguns países, Argentina, Chile, Uruguai, esses países de origem latina. A gente vai ver hoje em duas partes, tá? Que o assunto é um pouco extenso. Hoje a gente vai iniciar a questão dos Estados Unidos pós-independência, certo? Então hoje a gente vai ver a marcha para o oeste ou a expansão territorial norte-americana, certo? Porque quando eles foram colonizados, lembra lá naquelas aulas da segunda unidade, eles pegaram só a parte leste, próximo do Oceano Atlântico. A outra parte do território, eles não tinham conquistado esse território. Então, a gente vai ver hoje essa expansão territorial dos Estados Unidos, nesse início do século XIX, e na próxima aula a gente vai ver a guerra civil nos Estados Unidos, que vai ser o conflito entre as áreas norte e sul do território americano, certo? Então, a gente vai começar a ver essa marcha para o oeste, que é em direção ao Oceano Pacífico, certo? Se deu início pós-independência dos Estados Unidos, após a assinatura do Tratado de Paris, da qual a Inglaterra realmente reconhece a independência dos Estados Unidos. A gente tem os colonos que ali vivem, os colonos que eu falo, que são as pessoas que vieram de outros territórios, não só da Inglaterra, da Holanda, de outros países. Os Estados Unidos, a gente pode dizer que é um país formado por imigrantes, certo? Que vieram para lá, ali ficaram, construíram, desenvolveram a economia, tiveram seus filhos, seus netos. Com a independência, eles vão querer desbravar esse território e conquistar esse território, expandir. Não só porque está se desenvolvendo economicamente, na questão agrícola, eles vão querer conquistar esses territórios, que algum deles vão estar sendo ocupados pelos franceses, por inglês, por exemplo. O próximo rio Mississippi, a gente vai ter uma região que ainda deve ser ocupada pelos ingleses e eles vão ter que ser expulsos dali, depois do Tratado de Paris. A gente vai ter algumas terras que eles vão conseguir de forma diplomática, certo? Através da diplomacia ou comprando esses territórios. A gente vai ter esse território da Louisiana, que era da França, em 1803. Os franceses resolvem vender esse território porque é um período que Napoleão está no poder. E as guerras napoleônicas que estão acontecendo na Europa, você sabe que guerra demanda custos financeiros. Então, eles preferem vender essas terras para esses colonos que conseguiram a independência do território, vendem essas terras da Louisiana para os norte-americanos, que estão precisando desse dinheiro. A gente tem a Flórida, que em 1819, que é comprado pelos americanos da Espanha. A Espanha vem passando por uma crise muito grande. Não está dando mais certo essa questão de colônias, está perdendo seu poder e precisa também dessa questão financeira, do money. O Alasca também, que não era território dos Estados Unidos, que passa a ser comprado pela Rússia em 1867. A Rússia também é envolvida em outros conflitos, em outras guerras, e também precisa desse dinheiro. Porém, alguns desses territórios, como a Califórnia e o Texas, eram parte do México. E o México vai conceder, deixar que o pessoal dos Estados Unidos vá povoar e ocupar esse território, mas sendo território do México. Tem uma votação, plebiscito,
da qual, no reconhecimento desses povos na região do México, eles votam contra. E com isso começa essa disputa territorial entre os Estados Unidos e esse território, tanto do Texas e da Califórnia, certo? A Califórnia é um dos maiores estados dos Estados Unidos, Califórnia que abrange São Francisco, Los Angeles. Então, esse território fazia parte do México, mas era habitado pelo esse pessoal dos Estados Unidos. E com isso inicia um conflito, na qual os mexicanos saíram perdendo. E com isso acabaram perdendo o território do Texas, venderam esse território do Texas como um acordo. Depois, o Novo México também. A gente vai ter a região da Califórnia também, eles vão perder. E nesse processo de expansão territorial para a direção do oeste, a gente vai ter uma lei, que é a Lei Homestead, ou Lei do Povoamento de 1862, da qual essa lei vai ser aprovada para que esses norte-americanos vá conquistando esse território e também esses lotes de terra sejam entregados para algumas pessoas para assim povoar, desenvolver uma atividade econômica e povoar esse território. Uma das coisas que a gente tem que falar muito é a questão religiosa. Esses povos norte-americanos, eles são protestantes, certo? Isso vai também trazer uma grande influência para o desenvolvimento do capitalismo nessa região. E uma outra questão é a questão dos indígenas, ou Apache, como eles chamam. Os povos ameríndios, também, como a gente pode dizer, que são os povos de origem americana, nativos. Esses povos nativos, eles vão sofrer muito nesse processo de expansão territorial. Muito não, eles vão ser exterminados. No momento que eles vão conquistando esses territórios e vão chegando em áreas, em terras indígenas, nos Estados Unidos, eles são, essas aldeias indígenas, eles são destruídos. Não só eles são tomadas suas terras e também são mortos. Vai rolar uma grande extermínio da população indígena norte-americana, população nativa que eu estou falando, nesse processo de conquistas territoriais. Hoje existem poucos grupos indígenas realmente nativos, com a língua nativa mesmo, nos Estados Unidos. Praticamente houve um extermínio, eles foram conquistando esses territórios indígenas, dominando eles e matando esses índios, certo? Então, por exemplo, daí que vem toda aquela história de faroeste, que a gente vê nos filmes norte-americanos, do homem branco contra os indígenas. Isso só mostra como foi todo esse processo de expansão territorial americano, da qual os povos indígenas sofreram com esse domínio e perderam suas terras e até as suas vidas, certo? Com isso, com essa dominação dessas pessoas que estavam conquistando esse território norte-americano. Lembra, após a independência, tá? Eles estão pegando essas terras, como foi aqui no Brasil, a expansão territorial. Não ocupou terras indígenas, também aconteceu nos Estados Unidos, porém de forma muito mais agressiva e severa, certo? A esses povos nativos. Eu vou ficando por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver a Guerra Civil norte-americana e até a questão da abolição da escravatura, certo? Qualquer dúvida em relação ao conteúdo, em relação à atividade, vocês podem me enviar uma mensagem no privado no WhatsApp.